Finalmente, boas novidades para a torcida do Vasco da Gama. E hoje não é sarcasmo, não é ironia. Realmente, boas notícias vindas aí da Justiça. O Vasco consegue um alívio financeiro. O Vasco conseguiu postergar o pagamento de uma penhora e o Vasco conseguiu liberação de recursos para efetuar contratações. E a gente tem atualizações com relação a esse processo de contratação. Então, você coloca muito atenção, porque a partir de agora, sem maquiagem, sem sacanagem, colocando as fontes, a gente vai dar a nossa opinião sobre os respectivos assuntos que ganharam ênfase no Vasco da Gama nesta tarde do dia 5 de agosto. Meus amigos, hoje a gente teve boas notícias para trazer para vocês. E sem demora, eu já vou colocar aqui na tela para que o vídeo não fique comprido, longo demais. Então vamos lá. O seguinte, o Vasco da Gama conseguiu, através da Justiça, antecipar recebíveis, ou seja, antecipar receitas e liberar uma penhora de 5 milhões de reais. Ou seja, o Vasco estava com uma penhora aí à porta de 5 milhões. O Vasco, por conta do plano da recuperação judicial, conseguiu postergar esse pagamento e creio eu que a melhor notícia do dia é que oficialmente entra dinheiro novo no Vasco da Gama, porque o Vasco conseguiu antecipar créditos da venda do Cleiton Silva e do Luca Oreliano. São 2 milhões de euros do Cleiton, certo? Mais 1,5 milhão do Oreliano. 3,5 milhões vai dar aí cerca de 17 milhões de reais. O seguinte, vamos por parte. Essa grana não vai dar para o Vasco contratar o Messi, não vai dar para o Vasco contratar o Neymar, não vai dar para o Vasco fazer aquisições para comprar direitos econômicos de atleta. Mas vai dar para o Vasco ter um alívio, tanto com relação à situação de pagamento, como também alguns jogadores que estão sem clube, que estão com o contrato por terminar, o Vasco vai conseguir pelo menos pagar as luvas aí desses jogadores. Então, assim, hoje, por exemplo, saiu aí informação de Vitinho, e esquece, jogador desse calibre que estava no mundo árabe não vem, mas vai chegar reforços aqui que vão ser apostas. O seguinte, vamos complementar essa notícia, porque é o seguinte, tudo que o Vasco for fazer daqui para frente com relação aos gastos desse dinheiro, o Vasco vai ter que prestar contas à Justiça Carioca do uso desses recursos. Ou seja, o Vasco vai ter uma limitação, o Vasco vai estar aí engessado, certo?
o plano de recuperação judicial com a lista dos credores será publicado aí o edital. E o objetivo é proteger o caixa do Vasco e garantir a transparência para que o clube consiga operar. Perfeito? Então, hoje, na parte da manhã, eu até coloquei parte aqui da lei da recuperação judicial para explicar para você, torcedor cruzmaltino, como que funciona. Então, o Vasco consegue hoje uma liberação de verba de 3,5 milhões aí de dólares, certo? Vai dar uns 18, 19 milhões, vai dar para contratar. Agora, a gente tem que ser honesto também. Essa situação da penhora, o Vasco também consegue embargar. Bom, agora a situação é a seguinte. Hoje saiu o informativo que o Vasco ele está mapeando os jogadores da Série B e jogadores de fora do Brasil. As portas para o Vasco da Gama, de clubes de Série A, estão fechadas por conta de compromissos que o Vasco da Gama não marcou, da época da 777 e da época agora também do Pedro Paulo. Compromissos não foram arcados, então o Vasco vai buscar alternativas, jogadores mais baratos na Série B, em mercados aí onde a nossa moeda é superior, certo? Mercados alternativos aí, como é o caso da Argentina, do Uruguai, Paraguai, Colômbia, né? Então, o Vasco vai se reforçar desse jeito e desta forma. O que eu acho é o seguinte, tá? O Vasco tem que trabalhar com inteligência, o scout do Vasco, porque na Série B tem jogador bom. Eu sou da seguinte opinião, tá? É melhor o Vasco da Gama trazer um jogador sem grife, como foi o Nuno, que tenta fazer alguma coisa, do que o Vasco trazer um cara de grife como o Felipe Coutinho, que não faz rigorosamente nada. Agora, o que a gente não pode fazer, e com certeza não será feito, porque a justiça agora está em cima, é o Vasco fazer contratações superfaturadas, como foram feitas de Garré, de Lloyd, de Maxime, Jean David. Perfeito? Então, pelo menos esse alento. Eu sei que o torcedor do Vasco vai reclamar, tem que reclamar mesmo, tá? Isso aí você foi aí, você que votou no Pedro Paulo, você foi enganado, você que apoiou, tá? Porque o cara não tem solução para o Vasco, não teve. E por enquanto a gente fica desse jeito, certo? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!